Por que, afinal, eles não gastam dinheiro? Atualmente, especialistas em turismo de todo o mundo estão chocados com o Brasil. Apesar de um tsunami de visitantes estrangeiros, o maior da história, ter inundado o país, o gasto médio por pessoa, o valor da conta por cliente sofreu uma estranha queda. Normalmente, se o número de turistas aumenta, a receita total do turismo na região deve explodir proporcionalmente. Esta é a lei fundamental da economia. No entanto, no Brasil, essa antiga regra foi completamente destruída. Grandes veículos de comunicação como o Wall Street Journal e o Financial Times rotularam esse fenômeno bizarro de um mistério do turismo brasileiro, noticiando urgentemente, dia após dia, seria o ressurgimento de pacotes de viagem baratos? Ou seriam os preços brasileiros muito altos, apertando os cintos dos turistas? Alguns especialistas até temem que a indústria de turismo do Brasil tenha caído em um estado de esvaziamento. Contudo, por trás disso, esconde-se uma reviravolta chocante e sem precedentes para qualquer nação do mundo. Uma mudança comportamental inédita, criada por séries brasileiras populares, produtos de cultura pop, moda e beleza made in Brasil, está subvertendo fundamentalmente o modelo de turismo existente. Em particular, após o sucesso global de uma série de televisão chamada A Maldição da Lapa, em plataformas de streaming, locais específicos do Rio de Janeiro se transformaram em santuários, chegando a alterar o fluxo da economia. O que exatamente está direcionando os olhares e os passos de bilhões de pessoas em todo o mundo para o Brasil? E o que estão comprando de fato esses turistas considerados mãos fechadas? A partir de agora, mergulharemos na exploração desta verdade surpreendente. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente Vai Brasil. Sou Eva Schneider, diretora de estratégia de turismo da IGRE, uma consultoria global alemã. Sinceramente, esta viagem de negócios ao Brasil parecia um tipo de rebaixamento para mim. Nos últimos 15 anos, só fui responsável por projetos de desenvolvimento de resorts de luxo na Europa e na América do Norte. Meu conceito de núcleo do turismo era claro: valor e benefício público. A quantidade de visitantes não importava. Eu acreditava firmemente que o nível de turismo de um lugar era determinado pelo valor que até mesmo um único visitante criava antes de partir. No entanto, minha visão do mercado sul-americano, especialmente o Brasil, que dizem estar em ascensão, era severa. Isso porque memórias terríveis de mochilar pela América Latina, quando eu tinha 20 anos, estavam profundamente gravadas em minha mente. Ruas desorganizadas, comerciantes que viam turistas apenas como fontes de dinheiro e lembrancinhas de má qualidade. Para mim, o Brasil era sinônimo de caos e baixo padrão. Mesmo que o país fosse famoso por sua cultura e soft power, meu julgamento era que ele ainda não tinha se livrado do molde barato do mercado latino-americano em termos de infraestrutura turística. Deixando o aeroporto de Frankfurt e a caminho do Galeão, eu disse à minha equipe com um tom confiante, mostrando os dados estatísticos da Agência de Turismo do Brasil. Vejam. O número de turistas aumentou 120% em comparação com 2019, mas as vendas das lojas duty free do aeroporto caíram. Esta é a prova de um mercado de volume e margem baixa. Eles não estão vendendo cultura única, mas sim mercadorias baratas ou a moda passageira de uma série de TV. Isso não passa de subcultura juvenil insuficiente para atrair a faixa etária de meia-idade com poder de compra. À meia-noite declarei: minha análise sempre foi impecável e desta vez eu acreditava que não seria diferente. Ao aterrissar no Galeão e a caminho do centro do Rio de Janeiro no VLT, minha opinião não mudou. A paisagem que passava pela janela era de edifícios cinzentos, zombando. Pensei que era, de fato, uma cidade sem charme. No entanto, no momento em que entrei na Lapa, a cena que se desenrolou diante dos meus olhos foi suficiente para paralisar temporariamente todos os meus pensamentos. A princípio, pensei que algum evento em grande escala, uma manifestação ou talvez algum desastre tivesse ocorrido e as pessoas estivessem fugindo, porque a área ao redor da Lapa estava simplesmente superlotada. O que era mais chocante era a composição desta multidão. Não se tratava apenas de grupos de turistas agitando bandeiras. Havia mulheres do Oriente Médio,
jovens europeus com mochilas, americanos com famílias e pessoas da América do Sul em trajes extravagantes. Uma diversidade de pessoas de todo o mundo, como um museu de exibição humana, estava ali. Por que eles não estavam visitando locais históricos como o Cristo Redentor ou o Pelourinho, mas estavam reunidos como nuvens neste movimentado centro do Rio? Eu corri para realizar uma pesquisa de campo, sem nem mesmo deixar minha bagagem no hotel. Ao sair do táxi e entrar na multidão, fui oprimida pelo calor que sentia na pele. Não era apenas o barulho de um ponto turístico. O ar estava cheio de uma energia intensa e ardente, como é irradiada por fiéis em um ritual religioso. Vi um grupo de franceses passar. Eles não carregavam sacolas de grife de luxo, mas sim sacolas plásticas de uma farmácia local. Eles seguravam um copo de açaí na mão, mas seus olhares eram mais extasiados do que se estivessem olhando para a Mona Lisa no Louvre. O que exatamente os tornava tão fanáticos? Meu relatório, que descartava o Brasil como um destino turístico barato, queimava no meu bolso, parecendo zombar de mim. Naquele momento, uma dúvida me atingiu. Será que a estrutura econômica de uma cidade pode ser alterada de forma tão fundamental apenas por causa de uma série de TV? Pela primeira vez, senti-me desconfortável. Eu havia subestimado o Brasil e o impacto do conteúdo que ele havia criado. Isso não era uma simples tendência. Alguma força vasta e desconhecida estava engolindo a cidade. Engoli em seco e caminhei em direção ao centro da multidão. À medida que avançava, o que chegava aos meus ouvidos era um coro de línguas. Inglês, espanhol, português, tailandês, misturados em um ruído, mas senti uma ordem estranha. Através do coordenador local, eu compreendi a causa desta situação. O principal culpado era a série de TV A Maldição da Lapa. Eu tinha ouvido o nome antes da minha viagem, mas o descartei como uma novela adolescente assistida por jovens. No entanto, ao investigar, descobri que esta obra havia ultrapassado 300 milhões de visualizações em todo o mundo. Não seria um exagero dizer que ela havia hipnotizado jovens de 20 anos na América do Sul e na Europa. Era um conteúdo monstruoso. O local onde os protagonistas travavam batalhas mortais enquanto repeliam espíritos malignos era precisamente esta Praça da Lapa. Diante dos meus olhos, desenrolou-se uma cena inacreditável. Centenas de estrangeiros filmavam vídeos imitando os movimentos de dança e luta dos personagens da série na praça. Parecia uma gigantesca festa ao ar livre. Mais espetacular ainda era o imenso telão da Lapa. Milhares de estrangeiros armaram suas câmeras e esperaram por mais de 1 hora sob o sol forte para ver um anúncio de um produto alimentar apresentado pelo personagem. Isso é insano. Eu murmurei involuntariamente. Nenhuma atração histórica, nenhuma rua de marca, de luxo na Europa poderia criar uma cena tão espontânea. Eu já tinha visto pessoas tirando fotos em frente à Torre Eiffel em Paris, mas nunca vi ninguém chorar olhando para aquela torre. Naquele momento, senhor, Ricardo, o chefe da equipe de estratégia da Magalu, nossa parceira brasileira de e-commerce, se aproximou de mim. Ele usava uma camisa simples, mas seus olhos brilhavam intensamente. Ele parecia ter entendido minha expressão confusa, sorriu e disse: surpresa? Isso é apenas o começo. O senhor Ricardo pegou um tablet e me mostrou uma tela de dados. Um gráfico vermelho subia abruptamente. Eram os dados de aumento explosivo de transações de estrangeiros nas redes de farmácias populares em áreas específicas do centro do Rio. As transações nas farmácias populares aumentaram 106%. A senhora sabe o que significam esses números? Eu olhei os dados, incapaz de entender. As vendas de lojas de grife de luxo estavam estáveis, então por que apenas as vendas dessas lojas de preço médio abaixo e de produtos de necessidade diária estavam aumentando explosivamente? Enquanto eu estava perplexa, senhor Ricardo, continuou explicando. Esses turistas que visitam o Brasil agora não estão aqui para fazer turismo. Eles estão aqui para se tornarem os protagonistas da série. As roupas que o protagonista usou, a maquiagem que a heroína utilizou, a bebida que ele bebeu. Eles querem usar as mesmas coisas. Para eles, o Brasil não é um destino turístico, mas sim a própria cosmovisão que eles almejam.
As palavras dele me atingiram como um martelo na cabeça. Isso mesmo. Esta não era uma simples viagem de grupo. Era um gigantesco ecossistema econômico em movimento. O conteúdo impulsionava o consumo na vida real. E o consumo, por sua vez, reforçava o fandom do conteúdo. Um ciclo perfeito. Até agora, eu só entendia o turismo sob o conceito de visitar. No entanto, o Brasil havia evoluído o turismo para o conceito de comprar uma vida. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. Mesmo assim, a queda no gasto médio por pessoa não seria uma perda econômica? O lucro da venda de 100 pães de queijo de vice-presidente e diretores. Enquanto nos escondemos atrás do nome clássico e ignoramos a realidade, o Brasil criou um novo clássico. Eu reproduzi um vídeo que preparei. A tela mostrava a cena da iluminação noturna de um sítio histórico no Pelourinho, em Salvador. Centenas de estrangeiros vestidos com fantasias diversas caminhavam pela área histórica sob luzes suaves. Eles não estavam simplesmente olhando para os edifícios. Pareciam ter viajado de volta no tempo, prestando atenção aos seus passos e respirando o ar daquela época. Vejam isso, eles não são turistas, eles são viajantes do tempo. Nós exibimos os sítios históricos como objetos a serem empacotados, mas o Brasil transformou os sítios históricos em um palco vivo. Senhor vice-presidente, os turistas que visitam o Coliseu em Roma vestem roupas de soldados romanos para experimentar o treinamento da época e choram? Não. Eles tiram uma foto e vão embora. Mas o Brasil é diferente. Aumentei o tom de voz. Os senhores tentam medir o Brasil com a régua do preço. Mas eu testemunhei o futuro lá. Este não é o domínio do preço. É um fato claro que foi observado. A sala de reuniões caiu em silêncio novamente. As sobrancelhas do vice-presidente Miller se franziram ainda mais. Mas desta vez, o silêncio era diferente do anterior. O burburinho desapareceu, substituído por confusão e medo. Eles não consomem a nossa cultura e não a respeitam, apenas vêm e vão. Mas as pessoas que vão ao Brasil reverenciam o Brasil, aprendem o Brasil e até querem se tornar brasileiras. Este é o poder de dominação cultural. O tipo de influência que tentamos exercer sobre a América Latina por centenas de anos, o Brasil a inverteu com o poder do conteúdo, sem disparar um único tiro em apenas algumas décadas. Minhas palavras atingiram seus corações como uma espada afiada. A arrogância deles de olhar de cima para a América Latina e o Brasil começou a rachar. Eu avancei, dando o golpe fatal. Se não reconhecermos o Brasil agora, daqui a 10 anos, os viajantes de todo o mundo se lembrarão da Europa como um museu entediante e do Brasil como um paraíso vivo. A escolha está em nossas mãos. Naquele momento, senti que não estava defendendo o Brasil, mas sim de pé em uma gigantesca onda que estava mudando o fluxo do turismo mundial. Aquela onda se tornaria um tsunami imparável, engolindo este continente preso a conceitos antigos. Aproveitando a inversão da atmosfera, peguei outro trunfo. Era a história de um navio de cruzeiro entrando no porto de Salvador. A tela mostrava a cena de um gigantesco navio de cruzeiro de 150, 000 toneladas chegando a Salvador, de onde desembarcavam milhares de turistas de várias nacionalidades. Por favor, preste atenção em Salvador. O tempo de permanência dos passageiros de cruzeiro é de apenas 6 a 8 horas. Do ponto de vista econômico existente, este é o pior produto turístico. Eles mal ficam, comem no máximo uma refeição e não têm tempo para fazer compras. Em termos de números, o gasto médio por pessoa é o mais baixo. Um diretor assentiu. Sim, é apenas uma passagem. Não se ganha dinheiro, só se deixa lixo. Errado. Eu o interrompi categoricamente. Naquelas 6 horas, eu vi o brilho nos olhos deles. Eles correram para as farmácias assim que desembarcaram, sentaram-se no chão na feira noturna comendo acarajé e admiraram o trabalho artesanal do mestre brasileiro. O dinheiro que gastaram naquele curto espaço de tempo pode ter sido apenas algumas centenas de reais. Mas os senhores sabem o que eles reservam no navio de volta? Passei para o próximo slide. Os dados eram surpreendentes. Uma pesquisa mostrou que mais de 60% dos passageiros que fizeram escala no Brasil em um cruzeiro responderam que visitariam o Brasil novamente de avião dentro de um ano. Aquelas 6 horas não foram uma simples viagem. Foram um gigantesco trailer.
Tendo assistido ao primeiro episódio da série brasileira, eles viriam novamente para assistir a série completa. E então, a estadia não seria de 6 horas, mas de 6 dias ou até 16 dias. O Brasil não está colhendo o troco na frente de seus olhos, mas sim plantando clientes fiéis para o futuro neste vasto campo. Lembrei-me de um casal de idosos britânicos que conheci pessoalmente. Eles usavam chapéus típicos comprados na feira noturna e riam como crianças. Viajamos pelo mundo, mas essa sensação é a primeira vez. O cheiro da feira, a energia dos vendedores, o cheiro do porto. 6 horas não são suficientes. Nossas férias de aniversário de aposentadoria no próximo ano serão definitivamente para fazer um tour pelo Brasil, do Rio a Fernando de Noronha e depois voltar aqui para Salvador. As palavras deles valiam mais para mim do que uma consultoria de milhões de dólares. O número do gasto médio por pessoa é apenas o que vem depois. O Brasil mudou o padrão do turismo. Não é vender coisas, mas sim implantar a saudade de voltar. Esse é o cerne do turismo brasileiro. Nós até agora visamos apenas a carteira dos turistas, mas o Brasil ocupou o tempo deles e roubou seus corações. Minha convicção ondulou como uma maré. O Brasil é inteligente. Eles não se preocupam com números. Eles conhecem o poder intrínseco de tocar o coração humano. A apresentação se aproximava do fim e eu recuperei a memória do Rio. Desta vez, não a Lapa ou a Barra da Tijuca, mas a paisagem do distrito comercial. Meu momento mais chocado no Brasil não foi um grande evento ou festival, mas apenas a hora do almoço comum. Funcionários de escritório, com seus crachás pendurados no pescoço, passeavam com café de farmácia na mão. A foto projetada na tela era de uma rua comum do Rio, mas os diretores pareciam confusos. O que há de tão especial nisso? Senhores, olhem para a expressão nos rostos dos brasileiros nesta foto. Dizem que vivem em uma sociedade de competição feroz, mas de suas breves horas de almoço sente-se uma estranha graça. Surpreendentemente, os turistas estrangeiros anseiam por essa imagem e até nasceu um produto de viagem chamado Experiência do Trabalhador Carioca. Eu fiz uma breve pausa para o público. Os brasileiros não sabem o poder que possuem. O suco natural que tomam todos os dias, o metrô limpo que pegam todos os dias, a segurança de andar na rua tarde da noite, o cafezinho de cortesia nos balcões, todo esse cotidiano é uma fantasia milagrosa para os estrangeiros. As palavras de um jovem italiano que encontrei em Santa Teresa ainda estavam claras em meus ouvidos. Vindo de Milão, a capital da moda, ele olhou para um funcionário vestindo um uniforme de farmácia popular e suspirou de admiração. Eu nunca pude esquecer aquele momento. Nós investimos bilhões de euros para criar uma marca, mas no Brasil, a própria vida de cada cidadão se tornou uma marca. A simpatia deles, o calor deles, a ordem deles, tudo isso são os elementos que compõem a marca Brasil, que está enlouquecendo o mundo. Minhas emoções aumentaram e minha voz começou a tremer levemente. Naquele momento eu percebi. O Brasil não é a periferia da América Latina. O Brasil é agora o novo centro do mundo. No passado, a cultura do Ocidente fluía para o Oriente. Agora o cotidiano do Brasil do Oriente está fluindo de volta para o Ocidente. Esta é uma tendência irreversível. Como se tivessem sido desfeitos, todos os preconceitos em minha mente ruíram completamente. O Brasil era uma árvore mais gigantesca e mais profundamente enraizada do que eu imaginava. Suas raízes já se estenderam por todo o mundo. Éramos apenas um entre muitos que queriam descansar à sombra de sua copa. O cotidiano do Brasil era como um farol para as pessoas em todo o mundo. Chegou a hora da conclusão final. O silêncio na sala de reuniões era tão profundo que nem a respiração era audível. Até o vice-presidente Miller baixou a caneta e me encarou. Então, o que devemos fazer? Devemos imitar o Brasil? Montar barracas de açaí no centro de Paris? E tocar músicas de séries brasileiras nas ruas de Londres? Eu balancei a cabeça lentamente. Impossível. O mundo inteiro tentará imitar o modelo brasileiro, mas nunca conseguirá alcançar. Porque não é uma questão de sistema, mas de ecossistema cultural. Projetei um triângulo impossível na tela. Um vértice era a tecnologia de ponta, outro era a história multifacetada
e o último vértice era a vibrante vitalidade comunitária. O único lugar na Terra onde esses três se fundiram perfeitamente é o Brasil. Na internet de ultra velocidade, centenas de anos de história piscam e a nação inteira pulsa com essa energia. Esse ecossistema único não pode ser feito da noite para o dia. Eu disse com convicção, a França vende marcas, mas o Brasil vende cultura. Os EUA vendem tecnologia, mas o Brasil vende a experiência de tecnologia fundida com o calor humano. O consumo experiencial é a estrutura que o Brasil concluiu primeiro. A redução no gasto médio por pessoa não é a redução do consumo, mas a evidência da evolução do consumo para democratização e diversificação. No slide final, sobre a paisagem noturna do Rio, a frase estava em negrito. O problema do Brasil não é uma crise, é que o Brasil está muito à frente e o mundo ainda não conseguiu alcançá-lo. Não é hora de nos preocuparmos com o Brasil. É hora de nos preocuparmos com o fato de o Brasil estar correndo tão rápido que nem conseguiremos ver suas costas. Reservem seus voos para o Brasil agora e aprendam como eles transformaram o cotidiano em um milagre. Após minha apresentação, o vice-presidente Miller levantou-se lentamente de seu assento. Em seguida, ele quebrou o silêncio pesado e começou a aplaudir lentamente uma pessoa, 2 pessoas. Logo, toda a sala de reuniões estava cheia de aplausos. Não era admiração por mim, mas respeito pela gigantesca verdade chamada Brasil que eu havia transmitido. Olhei pela janela. Do outro lado da Europa, de céu cinzento, imaginei o Brasil brilhando intensamente a leste. Pessoas de todo o mundo estavam reunidas lá agora, escrevendo uma nova lenda a cada dia. Eu, que uma vez desprezei o Brasil, agora me tornei sua mais fervorosa evangelista e estou certa de que esta maré nunca cessará, porque o mundo já se inclinou para o Brasil. Até que ponto este pequeno país chocará o mundo? Que tipo de milagre acontecerá lá da próxima vez? Meu coração já começa a palpitar.